Graça e paz, conectados com a palavra. Hoje, mais uma vez, em conexão com o anoitecendo com a palavra. Estamos terminando hoje a leitura do livro Levítico e estamos no capítulo 27, portanto, o último capítulo do livro. E tem a ver com voto e cumprimento de voto. Se votares, cumpra o teu voto, seria o título que eu colocaria para esse capítulo. Esse é o capítulo final das instruções que Deus, através de Moisés, passa a Israel. É claro que elas são repetidas, mais ou menos em Deuteronômio principalmente, né? Então, trata dos presentes que Deus promete a Israel para o cumprimento dos seus propósitos, dos seus decretos, né? Que Ele coloca para o povo assim se conduzir e assim se portar. E esses presentes prometidos a Deus pelos israelitas, que provavelmente teriam grande dificuldade em cumprir o que estavam votando, né, muitas vezes. Algumas pessoas fazem votos apressados ou irrealistas. O que eu quero dizer com isso é votos que não podem ser cumpridos, não são cumpríveis. Então, para levá-los a pensar antes, uma penalidade de 20% era colocada a cada item resgatados através do dinheiro. Quando alguém fizer um voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, as pessoas incluídas no voto, segundo a sua avaliação. Se alguém fizer um voto especial ao Senhor, faça-o conforme o devido valor, dizia o decreto. Sendo que nem toda pessoa que fazia votos teria a oportunidade de servir no tabernáculo, por exemplo. Os que não o podiam fazer pagariam seus votos através de ofertas. O voto era feito mediante a condição de que Deus cumpriria naquele que fizesse o respectivo voto, o seu pedido. O voto ideal brota de um coração transbordante de amor para com Deus, que é dotado do desejo sincero de fazer algo por Ele, sem buscar recompensa pelo que ele vota e se propõe a cumprir. O texto esse capítulo fala da avaliação, tua avaliação. O preço pelo qual uma pessoa podia ser resgatada era estipulado por Deus, por uma escala graduada de acordo com o sexo e a idade. Deve-se observar que a diferença de preço baseava-se na idade e não na classe social. O sumo sacerdote não valia mais do que um trabalhador comum, por exemplo, se ambos tivessem a mesma idade. 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, 600 gramas de prata, com base no peso do padrão do santuário. Então, não era que de acordo com a importância da pessoa, e sim os outros critérios que eram obedecidos. O texto também fala, torne-se santo. O animal prometido em oferta não podia ser trocado por outro. Já estava separado, portanto. As pessoas, nos dias de Malaquias, escolhiam os piores animais depois de terem prometido por voto que ofereciam os melhores. Então, a avaliação será feita pelo sacerdote, seja ele bom ou mau, no caso, o material ou animal proposto, né? Ele avaliará por suas qualidades. Versículo 16 fala da semente necessária. Se o homem dedicasse um campo, a avaliação seria feita de acordo com a semente necessária para a semeadura. E aqui vemos a ideia do alqueire, que era uma medida de semente. Hoje avaliamos o terreno com alqueires vinculados a medidas métricas, o que é justo, pois algumas áreas de pântano, rochas ou florestas são impróprias para a semente e, nesse caso, desvalorizadas para aquela função. O real valor da terra é a ceifa que produz, o que ele vai realmente colher. O gomer, citado aqui, é o menino de cevada, né? Barril de semente de cevada. Versículo 17 desse texto vai falar sobre, segundo a tua plena avaliação. O valor, portanto, será integral. Agora, no versículo 20, nós já lemos que nunca mais se resgatará, não poderá mais ser resgatada. E no versículo 2 fala em dedicação.
O verbo aqui em hebraico quer dizer causar ou ser santo. Não é exatamente santificar no sentido ético e religioso, é separar para o serviço do Senhor, separar para servir a Deus. O que já havia sido divinamente decretado, o que pertencia ao Senhor, não podia ser votado a Ele. Seria um contrassenso oferecer um voto ao Senhor aquilo que já lhe pertencia. Isso nós podemos dizer a nós mesmos, nós não podemos nem votar a nós mesmos para o Senhor, que nós já pertencemos ao Senhor. Nós já somos dele. Versículo 27 fala do ano do jubileu. Isso explica porque o capítulo deveria vir no final do livro Levítico. Para ser entendido, deveria ser colocado após a legislação do jubileu, que está no capítulo 25, que é ligado ao capítulo 26, por uma unidade em foco, com foco na aliança entre o povo da terra e o Deus que o tirara do Egito. Dedicar irreversivelmente, essa expressão é uma maneira de traduzir uma palavra mais forte do que dedicar. É mais do que dedicar. Em hebraico é haram, que é reservar irrevogavelmente para uma finalidade. Esse voto solene era provavelmente proferido contra líderes nacionais com frequência em tempos de guerra, ou contra aqueles que praticavam a idolatria. No contexto de guerra, santa ou qualquer outro tipo de guerra, o mesmo termo hebraico pode se referir a dedicar pessoas ou coisas a Deus com o propósito da sua posterior destruição. Vários textos mostram isso. O pecado de Acã foi ainda mais grave porque ele furtou o que tinha sido devotado ao Senhor, lá em Josué capítulo 7, versículo 11. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Nenhuma pessoa consagrada poderá ser destruída, ou para ser destruída, melhor dizendo, poderá ser resgatada, terá que ser executada. Saul pecou neste assunto quando ele não destruiu totalmente os amalequitas. Isso nós vemos lá na passagem bíblica, quando fala desse texto lá em Reis. O dízimo do grão podia ser resgatado para ser usado como semente, se fosse o caso. Mas já o gado não. O gado, uma vez consagrado, teria que ser, então, levado para a finalidade. Tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo do Senhor. Um em cada 10 dos animais que passavam por debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. As ovelhas eram contadas uma a uma conforme passassem debaixo do cajado do pastor. Os escritos rabínicos explicam esse texto da seguinte maneira. Quando o homem devia dar o dízimo de suas ovelhas ou gado, ele trancava todo o rebanho em um curral, no qual havia apenas uma porta estreita que deixasse passar apenas um animal de cada vez. O homem prestes a dar o dízimo ao Senhor ficava na porta com um cajado na mão, cuja extremidade era tingida de vermelho, uma coloração qualquer. As mães das crias das ovelhas ficavam do lado de fora, e quando a porta era aberta, as crias corriam para as mães, e quando passavam, o dono tocava um animal em 10 com o cajado. A cada 10 que passavam, um era tocado com o cajado, marcando com essa cor vermelha. Se fosse forte ou fraco, perfeito ou defeituoso, seria como um dízimo legítimo. É disso que trata o capítulo 27. Portanto, muitas coisas para a orientação do povo de Deus que estaria pronto daqui a pouco entrando na terra prometida. Vamos ler o capítulo 27 de Levítico, encerrando assim a leitura desse livro, e vamos continuar crescendo, sendo edificados com essa leitura. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muitas leis prescritas nesse capítulo, como também em todo o livro, e que certamente não dizem muita coisa diretamente a nós hoje, mas há princípios naquilo que ali está, e que nós precisamos observar, questão de sermos fiéis naquilo que dedicamos a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a praticar. Em nome de Jesus. Amém.